Alma querida e boa, mais uma vez o nosso encontro semanal. E nós estamos muito preocupados, na verdade, porque o que estamos observando é que o homem perdeu o endereço de Deus. Os homens se voltaram, não é, contra Deus e não estão entendendo Deus. E o nosso propósito nas nossas lives, nesse nosso encontro, é justamente buscar Deus, é buscar Jesus Cristo, é buscar Maria Santíssima, religiosidade, para que o nosso lar se inunde de paz, saúde, esperança em dias melhores. Então, hoje nós vamos trazer Deus mais uma vez, não é? Vamos lembrar mais de Deus e vamos nos lembrar de uma história, começando por aí, que aconteceu em tempos já distantes. O espírito Selma Lagerlöf, escritora sueca, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1909, ela nos vem através da psicografia de Divaldo Pereira Franco e nos conta uma belíssima história. Observando o comportamento irregular das criaturas humanas, a sua ingratidão e contínua rebeldia, Deus resolveu reunir a corte celeste a fim de apresentar sua opinião, pouco favorável aos seres inteligentes que invariavelmente utilizavam do conhecimento e da razão para protestar, exigir, reclamar contra tudo e todos, demonstrando irritabilidade e desconsideração para com a paternidade divina. Ante a expectação geral dos anjos, arcanjos, querubins e potestades, o Senhor explicou que desejava ensinar aos homens e mulheres, aqui na terra, uma forma condigna para o buscarem. Todos sabiam que ele residia no paraíso, cujo endereço era muito conhecido, e para onde se dirigiam suas queixas e desgostos, raramente a gratidão e o amor. Assim, Deus estava pensando, pelo menos por um período, transferir-se de sua morada para um lugar onde fosse difícil de ser encontrado. Isso seria uma espécie de férias que ele desejava experimentar e uma advertência para os filhos ingratos. Concedera-lhes os predicados do pensamento e da lógica, a fim de que pudessem examinar as belezas existentes no cosmos, presentes em 1000 expressões terrenas. E, não obstante, na maioria das vezes, esses atributos eram utilizados para o desregramento, a agressividade e a insensatez. Todos os membros da corte celeste concordaram plenamente com a proposta divina e ficaram mais surpresos ainda quando o Senhor lhes pediu sugestão sobre um lugar na terra ou próximo dela onde pudesse ocultar-se temporariamente. Após larga reflexão, um serafim muito honrado pediu vênia para falar e propôs: acredito que a lua seria um excelente lugar para repouso.
O silêncio que paira na sua superfície é grandioso. E dali a observação do planeta terrestre faz-se tão bela quanto emocionante. Sugiro, portanto, que o Criador a eleja como vossa próxima residência. Todos os membros da excelsa Assembleia concordaram com a sugestão tomada com sorrisos e júbilo. Mas o Supremo Senhor, após meditar, redarguiu preocupado. Eu posso prever o futuro e, graças a essa capacidade, vejo o ser humano chegando ao satélite terrestre e lá colocando os seus símbolos. Se eu lá estiver, nessa oportunidade, será muito mais difícil ter que suportar o atrevimento desses visitantes que certamente não me deixarão em paz. Um grande silêncio se abateu sobre todos ante a desolação estampada na face do excelso Pai. Um arcanjo, que era tido como um dos mais sábios, pediu licença e expôs. Os oceanos são ainda grande mistério para os humanos. E o Triângulo das Bermudas apresenta uma fossa muito profunda, inalcançável. Sugiro que ali seja estabelecida a vossa residência. Parecia estar resolvida a questão quando o Supremo Chefe respondeu com tristeza. O ser humano é capaz de tudo. Posso prever um futuro não muito distante, no qual, se utilizando de equipamentos sofisticados e valiosos, ele descerá às maiores profundezas oceânicas e, encontrando-me lá, tentará perturbar-me com a sua petulância e imprudência. Estava-se num grande impasse, quando um amigo modesto, quase desconsiderado, pediu licença para opinar. Ele dizia pertencer ao terceiro mundo, onde havia muitos pobres, os quais sempre se ajudavam, procurando diminuir as dificuldades que enfrentavam reciprocamente. As entidades mais elevadas, ante o inusitado acontecimento, olharam-no quase com piedade, pensando no que poderia sugerir um modesto anjo encarregado da limpeza do paraíso. Mas Deus, por misericórdia, olhou na direção do interlocutor e, com muita ternura, interrogou-lhe: Se tens alguma ideia, dize-nos, em que lugar pensas que me poderei ocultar a fim de não ser afligido pelos seres humanos? Eu sugiro, Senhor, redarguiu o anjo humilde, que vos oculteis no coração da própria criatura humana, porque ali somente chegarão aqueles que muito se esforçarem para alcançar a própria evolução. E esses, quando a conseguirem, respeitar-vos-ão, entoando hinos de louvor à vossa majestade. Houve uma comoção que tomou conta de todos, que passaram a aplaudir o modesto servidor angelical. E a partir daquele momento, Deus passou a residir no coração do ser humano,
somente sendo encontrado por aqueles que realizam a viagem interior, autoiluminando-se e amando profundamente o seu próximo. Até hoje, esse é o lugar preferido por ele. No livro Filho de Deus, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, o espírito Joana de Ângeles nos lembra que há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um jardim florido, um córrego em plena festa, um amanhecer risonho, uma tarde chuvosa, uma canção ao longe, um rosto de criança, um campo bucólico, alguém em sofrimento. A magia de um poema, a glória de um amanhecer, a policromia de uma pintura, uma frase da Bíblia, uma conversação edificante, um relato comovedor, um gesto de sacrifício, uma oração. Ela nos diz: há em toda criatura um recanto seguro que se alcança através de algum desses convites naturais, onde se sente, se fala, se ouve a Deus. E o seu amor está mais próximo, é mais envolvente. Alma querida e boa, estamos vivendo uma crise de fé. Tivemos momentos de grande euforia, intercalados com horrores inenarráveis em nome da religião. A maioria das pessoas aceita a religião sem pensar muito a respeito. Não existe uma ligação viva com Deus e a descrença ganha força. Surgem algumas perguntas. Onde está o Deus de amor diante do Holocausto, do 11 de setembro, das pandemias e de tantas outras catástrofes? Por que Deus permite tanto sofrimento no mundo? Ou ainda, o que Deus tem feito por nós ultimamente? Perguntas como essas incomodam tanto que muitas pessoas costumam evitá-las. Essa crise de fé diz respeito a encontrar um Deus que faça a diferença nas nossas vidas e em quem podemos confiar. A fé, um clamor vindo do coração, é uma encruzilhada na estrada e todos nós um dia chegaremos a ela. Um dos caminhos que nos leva a um Deus vivo e no outro temos um Deus ausente que não passa de ficção. Sem perceber, as pessoas encontram essa encruzilhada no caminho várias vezes ao dia. Quando se trata de Deus, quase todos nós, tanto fiéis quanto incrédulos, sofremos de uma espécie de miopia. Vemos só o que está diante dos nossos olhos e, em consequência, apenas cremos no que vemos.
Os que creem em sua existência o veem como um parente bondoso, conferindo méritos e justiça ao julgar nossas ações na Terra. Os outros pensam em um Deus distante, impessoal e desinteressado. Jesus nunca quis dizer que basta esperar sentado que Deus proverá dinheiro, comida, abrigo e muitas outras bênçãos. Deus conseguiu o feito extraordinário de ser adorado e invisível ao mesmo tempo. Milhões de pessoas podem descrevê-lo como a figura de um pai de barbas brancas, sentado em um trono no céu, embora ninguém o tenha visto. Embora não pareça ser possível apresentar um único fato sobre o Todo-Poderoso que possa ser aceito em tribunal, de algum modo, a grande maioria das pessoas acredita em Deus. Agora, vamos passar do abstrato para o pessoal. E como você se posiciona em relação a Deus? É quase certo que se encaixa em uma das três situações que nós vamos apresentar. Primeiro, descrença. Você não aceita que Deus é real e expresse sua descrença vivendo como se ele fosse totalmente irrelevante. Segundo, fé. Você espera que Deus seja real e expressa essa esperança na forma de fé. Terceiro, conhecimento. Você não tem qualquer dúvida de que Deus é real e vive como se ele estivesse sempre presente. Conseguiu se reconhecer em dessas três situações, ou elas estão misturadas e passam alguns momentos em cada uma delas todos os dias? São estágios que vão do sem Deus, passando pelo talvez Deus, até chegar ao Deus em mim. Ele não é como o cometa Halley. Não dá para esperar que ele apareça no céu e não pode também ser encontrado exclusivamente pela lógica e pelo raciocínio. Segundo Deepak Chopra, em seu livro O Futuro de Deus, de acordo com alguns modelos estatísticos frios, a maioria de nós se encontra no meio de uma curva de Gauss, em forma de sino, fazendo parte da grande maioria que acredita em Deus. Nas extremidades da curva se encontra uma pequena minoria. À esquerda, os ateus convictos, e à direita, os profundamente religiosos que dedicam a vida a buscar Deus. É uma busca pessoal, interna, subjetiva, ao longo da vida. Uma coisa é certa: o antigo modelo de Deus está sendo desmantelado diante dos nossos olhos. Aquele que refletia as necessidades humanas, que são muitas e variadas. Nosso protetor e legislador supremo, criado à nossa imagem e semelhança, um pai de barbas brancas que fazia aquilo que queríamos que ele fizesse. E uma mudança mais profunda deve ocorrer dentro de nós e surgir o Deus de amor, perdão e compaixão. E como o Espiritismo descreve Deus?
Na questão número 13 do Livro dos Espíritos, temos que Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. E Deus é imaterial. Quer isso dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Se muitos deuses houvessem, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas essas coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Já na pergunta número 4, que trata das provas da existência de Deus, os Espíritos nos esclarecem que basta se lance o olhar sobre as obras da criação e que o universo existe. Logo, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Se você está decidido a acreditar que Deus não existe, essas palavras jamais o convencerão do contrário. No entanto, o caminho nunca se fechará. Se a fé puder ser salva, o resultado será mais esperança. Por si só, a fé não leva necessariamente a Deus, mas faz algo que precisamos ainda mais no momento. Ela possibilita Deus. Fiquemos com Eurípides Barçanufo, com a prece, Deus. Muita paz. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor,
na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.